Sabe, minha filha, às vezes eu fico aqui sentada, olhando para essa vida, para esse mundo de hoje, e me pergunto se as pessoas imaginam o que é carregar certas cicatrizes, porque a verdade é que todo mundo vê a vovó aqui, sorrindo, cheia de histórias, cheia de fé, mas quase ninguém sabe as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei. E olha, ninguém, eu digo, ninguém deveria passar pelo que eu passei. Desde pequena, eu aprendi que a vida não ia me dar moleza, não. Nasci lá no interior, onde o chão era de terra batida, onde a gente acordava e já sabia que o dia ia ser pesado, que era trabalho desde o sol nascer até o sol se pôr, e às vezes até depois. Lembro como se fosse hoje. Acordava com o cheiro do café preto no fogão de lenha, aquele cheiro que queimava, junto com a lenha, sabe? Mas não era café pra gente beber, não. Era mais fumaça do que café, porque nem sempre tinha. Tinha dia que a panela ficava no fogo só com água e umas cascas de milho, para enganar o estômago, para fingir que ia ter alguma coisa para comer. Minha mãe era uma guerreira, mulher de mãos calejadas, cabelo sempre preso, rosto marcado pela luta. Ela me ensinou muita coisa. Ensinou que mulher tem que ser forte, que não pode abaixar a cabeça para ninguém. Mas, sabe, minha filha, nem sempre a gente aprende isso cedo o bastante, porque a vida me pegou de surpresa. Pegou de jeito e me levou para caminhos que eu nunca imaginei. Menina ainda, nem tinha completado meus 15 anos direito. Já me botaram para casar. É o melhor para ela, diziam. Vai ter um homem para cuidar, falavam. Mas quem disse que era cuidado? Cuidado coisa nenhuma. Era dor. Era lágrima. Era medo. E foi aí que começou o capítulo mais difícil da minha vida. Um capítulo que, até hoje, quando eu fecho os olhos, parece que eu ainda escuto os gritos. Parece que eu ainda sinto aquele frio na barriga, aquele medo que congela, de não saber o que ia acontecer no minuto seguinte. Sabe o que é você olhar no espelho e não se reconhecer? Sabe o que é você esquecer quem você é, de tanto ouvir que você não vale nada, de tanto apanhar da vida e de quem jurou te amar? Pois é, eu sei bem demais. Tinha dia que eu acordava e pensava: pra que, meu Deus? Pra quê? Por que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui? E não era drama, não. Era desespero mesmo. Era fome batendo na porta. Era filho chorando com fome. Era eu tentando ser forte, tentando segurar um mundo que parecia desabar em cima de mim. E olha, teve noite que eu sentei no chão, sozinha, no escuro. Abracei meus joelhos e chorei tanto, que parecia que eu ia me desmanchar ali mesmo. Teve dia que eu olhei para cima e falei para Deus: se é para ser assim, então me leva, porque eu não aguento mais. Mas, sabe, minha filha, Deus não leva, não. Deus dá força, dá coragem, dá aquele sopro que a gente nem sabe de onde vem. Mas vem. E foi assim que eu fui levantando, de pedacinho em pedacinho, de lágrima em lágrima, de uma moedinha juntada na venda, de um pão que eu fazia, de uma roupa que eu lavava para os outros. Fui descobrindo que se a vida queria me ver no chão, ela ia ter que me derrubar muitas vezes. Porque eu sou de raiz forte, mas olha, isso é só o começo da minha história, viu? Porque o que eu vou te contar agora são coisas que ninguém deveria passar, mas que eu sobrevivi. E tô aqui, de pé, para te contar, para te mostrar que enquanto tiver vida, tem chance, tem jeito, tem esperança. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje. O dia estava nublado, aquele céu cinza, pesado. Parece que até o tempo já estava me avisando que dali para frente as coisas não iam ser mais as mesmas. Eu, menina, ainda nem sabia o que era viver direito. Já estava sendo entregue para um homem, como quem entrega uma roupa, uma encomenda, sem escolha, sem direito de dizer não. Me falaram que era o certo, que mulher tinha que casar cedo, que era para minha segurança.
para ter um lar, para ter alguém para cuidar de mim. Mas quem disse que cuidaram? Cuidado, minha filha. Não era não. Era dor. Era medo. Era silêncio engolido no peito, até sufocar. Logo nos primeiros dias, eu percebi que aquele casamento não era amor, não. Era prisão. Era corrente invisível que apertava todo dia mais. Sabe o quê? É você acordar e ter medo de fazer barulho, medo de respirar errado, medo até de existir? Pois eu vivia assim. Ele chegava com aquele olhar pesado, aquele cheiro de bebida, e bastava uma toalha fora do lugar, uma comida que não deu tempo de fazer, uma criança chorando para virar motivo de grito, de empurrão, de tapa, e eu só sabia abaixar a cabeça, engolir o choro, proteger meus filhos e me perguntar: o que foi que eu fiz para merecer isso? Mas sabe, o pior nem era o tapa. O tapa, a gente até enxuga. O roxo, até some. Mas, e as palavras? E aquele veneno que ele jogava no meu ouvido todo dia? Você não vale nada. Ninguém te quer. Nem sua mãe te aguentava. Se eu te largar, você morre de fome. E olha, por um tempo, eu acreditei. Acreditei que eu não valia nada mesmo. Que eu era aquilo que ele dizia. Sabe, teve uma noite que eu sentei na beira da cama, com os olhos ardendo de tanto chorar, e fiquei pensando: se eu sumir, ninguém vai sentir falta. Mas aí, no meio daquele desespero, eu olhei para os meus filhos, pequenininhos, inocentes, dormindo ali, sem nem saber do peso que a mãe carregava, e foi ali que eu entendi: eu não podia desistir. Eu tinha que continuar. Só que, continuar, não é fácil não. Era acordar todo dia, com aquele nó na garganta. Rezando para que aquele homem não acordasse de mau humor, era fingir que estava tudo bem na frente dos outros. Porque naquela época, minha filha, mulher não podia falar dessas coisas não. Se falasse, era vergonha, era culpa. Era ouvir dos outros: aguenta. É assim mesmo. Homem é desse jeito. Você escolheu, agora segura. Escolhi? Escolhi nada, minha filha. Fui empurrada. Sem opção, sem voz, sem saída. E eu fui ficando, me calando, me anulando, até quase esquecer quem eu era. Só que a vida é teimosa. Ela bate, bate, mas também ensina. E mal sabia eu que aquele fundo do poço ia ser o mesmo lugar de onde eu ia me impulsionar para subir. Sabe, minha filha, dizem que o fundo do poço tem mola, né? Mas eu vou te contar uma coisa. Naquela época, para mim, não tinha mola nenhuma, não. O fundo parecia não ter fim. Cada dia era um peso diferente, uma dor nova, um machucado na alma, que não cicatrizava nunca. E teve um dia que eu nunca vou esquecer. Era fim de tarde. O céu já estava escurecendo. E eu sentada na beirada daquela cama velha, com as mãos tremendo, segurando o choro, sabe? Aquele choro que vem daqui, ó, do fundo da garganta, e parece que vai te sufocar. As crianças, miudinhas, dormindo no colchão rasgado, no canto do quarto. O leite já não tinha mais. O arroz, nem cheiro. E eu só tinha 2 pedaços de pão velho, duro, que guardei o dia inteiro, sem comer. Só para dividir para eles quando acordassem. E enquanto eles dormiam, eu me perguntava: meu Deus, por quê? Por que tanta dor? Por que tanta humilhação? O que foi que eu fiz para merecer isso? Meu marido, ele tinha saído. Tava na rua, na cachaça, ou sabe-se lá onde. E a essa altura, eu só pedia para Deus que ele não voltasse cedo, porque se voltasse, era gritaria, era tapa, era ameaça, era mais uma noite de medo. E foi nesse dia que eu cheguei no meu limite. Eu sentei no chão, puxei as pernas para perto do peito,
Abracei meus joelhos e chorei. Chorei como uma criança, mas não era só choro. Era desespero, sabe? Era aquela dor que parece que rasga por dentro. E eu olhei para cima e falei alto. Sim, falei com Deus, quase brigando com Ele. Se é para ser assim, me leva logo, porque eu não tenho mais força, não. Eu não aguento mais. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais para onde ir. Eu não sei mais o que fazer. E naquele silêncio, só dava para ouvir o som do vento batendo nas frestas, da janela quebrada, e o som do meu próprio choro, ecoando no peito. Sabe, ali, naquele momento, eu acreditei que não tinha mais saída, que meu destino era aquele mesmo, que minha vida era ser invisível, ser apagada, ser esquecida. Ninguém me via, ninguém me ouvia, ninguém se importava. A vizinhança só olhava de longe. Ninguém perguntava se eu precisava de ajuda. Ninguém queria saber, e quem sabia, fazia de conta que não via. Naquela época, minha filha, mulher que apanhava, que sofria, era chamada de fraca, de culpada, de desobediente. A sociedade era cruel. Mais cruel que as pancadas, mais cruel que a fome. E eu era só mais uma mulher. Perdida no meio da dor, mas sabe, bem ali, no meio daquele choro, daquela vontade de desistir, no meio daquela conversa dolorida com Deus, aconteceu uma coisa. Eu olhei para o canto do quarto e vi meus filhos, tão pequenos, tão inocentes, dormindo, sem saber do peso que eu carregava. E foi ali, naquele instante, que uma voz aqui dentro, meio baixinha, quase sumindo, me falou: se você cair agora, quem levanta eles? E aquilo bateu tão forte dentro de mim, que no meio daquele chão gelado, daquela tristeza sem fim, eu senti que ou eu morria, ou eu lutava, e sabe, eu escolhi lutar. Não foi porque eu estava forte, não foi porque eu sabia como. Foi porque eu não tinha escolha. Porque se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim. E foi naquele chão, de joelhos, com o rosto molhado de lágrima, que eu prometi para mim mesma: nunca mais, eu vou deixar alguém me fazer acreditar que eu não valho nada, mas o caminho até levantar. Ah, minha filha, esse caminho eu te conto no próximo pedaço dessa história. Porque se você acha que até aqui foi pesado, o que vem depois é ainda mais forte, mas também é onde começa a minha libertação. Sabe, minha filha, tem coisa que a gente não aprende nos livros, nem na escola, nem ouvindo o conselho dos outros. Tem coisa que a gente só aprende na dor, na luta, naquela beirada, bem na beirada do abismo. E foi ali, depois daquela noite em que eu pensei em desistir, que uma coisinha, bem pequenininha, começou a acender aqui dentro. Era fraquinha, sabe? Parecia uma velhinha, quase apagando, mas estava ali, uma vontade, uma voz baixinha dizendo: você não merece isso, você é mais do que isso. No começo, eu tentava calar essa voz. Porque como é que eu ia mudar? Sem dinheiro, sem estudo, sem família para ajudar, com 3 filhos pequenos e um marido que, se descobrisse qualquer coisa, podia até me matar. Mas quanto mais eu tentava calar essa voz, mais ela gritava aqui dentro. E foi num dia, numa manhã simples, como qualquer outra, que tudo virou. Ele tinha saído cedo, como sempre, para beber, para fazer sabe-se lá o quê. E eu estava lavando roupa no tanque, com as mãos já calejadas, os dedos todos rachados de tanto sabão. Foi quando uma vizinha, uma mulher, que eu nem tinha tanta amizade, chegou perto e falou bem baixinho, meio olhando para os lados, como quem tem medo até das palavras que diz: olha, tão precisando de alguém para ajudar lá na costura, na fábrica da dona Cecília. É pouco, é pesado, mas é dinheiro. Pergunta lá, quem sabe
Sabe, minha filha, aquela frase foi como se alguém jogasse um balde de água gelada em mim. Na hora, meu coração disparou. Bateu o medo. Aquele medo velho, conhecido. E se ele descobre? E se ele não? Deixa? E se ele me bate? Mas junto com o medo veio uma força que eu nem sabia que existia. E eu não pensei duas vezes. Terminei de lavar a roupa. Enxuguei as mãos no avental rasgado, peguei meu chinelo velho e fui tremendo. Fui com as pernas bambas, com medo, mas fui. Cheguei na tal fábrica, bati na porta quase sem voz e falei: "Moça, eu queria saber, tão precisando de ajuda aqui?" A dona Cecília me olhou de cima a baixo, viu aquela mulher magra, com a roupa simples, o olhar cansado, e sabe o que ela falou? Ela falou assim: "Tá precisando sim. Você sabe costurar?" Eu, que nunca tinha costurado na vida, respondi: "Não, senhora, mas eu aprendo. Me ensina, me dá uma chance." E minha filha, Deus é testemunha. Aquela mulher olhou para mim, ficou em silêncio uns segundos e disse: "Então vem, começa amanhã." Naquele momento, eu quase desabei, quase chorei ali na porta dela, mas segurei, firme, porque eu sabia que aquele não era um simples emprego, aquele era o meu passaporte para a liberdade. Saí dali, andando, mas parecia que eu estava flutuando, e enquanto eu andava de volta para casa, o pensamento vinha e voltava. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? E se ele descobre? Mas uma outra voz, mais forte, mais decidida, respondia, dentro de mim: "Agora você começou, agora não para mais." E sabe, minha filha, naquele dia eu descobri uma coisa que eu queria que todas as mulheres do mundo soubessem. A gente pode até estar no chão, mas enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego, a gente é capaz de se levantar. E foi assim, com medo, sim, com insegurança, sim, mas com uma coragem que eu nem sabia que tinha, que eu dei o meu primeiro passo para mudar a minha vida. Mas olha, o caminho até a liberdade ainda estava só começando. E, minha filha, o que aconteceu depois disso? Minha filha, eu não vou te mentir, não. Aquele primeiro dia de trabalho foi difícil. Oh, se foi. Cheguei lá na fábrica, o cheiro de linha, de tecido, de ferro quente. Era tudo novidade para mim. As mulheres já estavam lá, cada uma na sua máquina, costurando, cortando, passando. Aquele barulho das máquinas parecia uma sinfonia desajeitada, sabe? E eu ali, sentada no banquinho, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A dona Cecília veio, me trouxe uns pedaços de tecido e falou: "Senta aqui, vai começar aprendendo a alinhavar a mão. Depois a gente te põe na máquina." E assim foi. Pega tecido, passa linha, fura dedo, sangra dedo, chora baixinho, mas aprende, aprendi, minha filha. Aprendi porque eu não tinha escolha. Era aprender, ou voltar para aquele buraco, para aquela vida que eu não queria mais. E sabe, quando eu peguei o meu primeiro dinheirinho, Nossa Senhora, era tão pouquinho, mas para mim parecia que eu tinha ganhado na loteria. Lembro até hoje. Cheguei em casa, entrei de mansinho, fui direto na venda do seu Zé, comprei pão fresquinho, leite, um pedacinho de queijo e olha, até uma goiabada pequenininha, só para ver o sorriso dos meus meninos. Quando eu coloquei aquele café da manhã na mesa, meus filhos olharam para mim, com aquele olho brilhando, e perguntaram: "Mãe, de onde veio tudo isso?" E eu respondi segurando o choro: "Veio do trabalho da mamãe. Mamãe agora trabalha." Aquele dia, minha filha, foi a primeira vez, depois de tanto tempo, que eu me senti viva,
que eu me senti dona de mim. O gosto daquele pão, daquele café, eu nunca mais esqueci. Tinha gosto de vitória, de esperança, de liberdade. Mas não pense que foi fácil. Não. Trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, cuidar dos meninos, ainda aguentar o homem, que, claro, descobriu que eu estava trabalhando. Quando ele soube, veio a fúria. Gritou, xingou, quebrou coisa. Disse que mulher dele não. Ia se meter no meio de gente, que isso era vergonha. Mas sabe o que eu fiz? Pela primeira vez. Eu olhei nos olhos dele e disse: pode quebrar o que quiser, pode gritar até perder a voz, mas eu não paro mais. Agora eu trabalho. Agora eu boto comida dentro dessa casa. Agora eu ajudo meus filhos, e quem não quiser, que se retire. Minha voz tremia, meu corpo tremia, mas eu falei. E ele ficou mudo, travado, porque ele percebeu que aquela mulher que ele pisou durante anos, agora estava de pé. E, minha filha, daí em diante, as coisas começaram, aos pouquinhos, a mudar. Fui aprendendo na costura. Fui ficando boa, tão boa, que um dia a dona Cecília me chamou e disse: você tem talento, quer aprender a mexer na máquina industrial? E eu na hora: quero sim, senhora. E aprendi. E olha, costurava que era uma beleza. Vestido, camisa, calça, saia. O que viesse eu fazia, e quando eu vi, já tinha mais dinheiro para comprar um botijão cheio, para comprar carne, para pagar um par de chinelo novo para os meninos, para ajeitar a casa e, sabe, cada pequena conquista parecia um troféu. O primeiro colchão novo, o primeiro vestido que eu mesma costurei para mim, o primeiro brinquedo novo para os meus filhos. Era pouco, sim, mas para quem não tinha nada, para quem só conhecia fome, tapa, grito e humilhação, aquilo era tudo. E assim, de ponto em ponto, de linha em linha, eu fui costurando. Não só roupa, mas a minha própria liberdade. E olha, minha filha, se até aqui você já está se perguntando como é que eu consegui, se prepara, porque o que vem depois é quando de verdade a vida começa a se ajeitar. E eu descubro que eu sou muito mais forte do que eu jamais imaginei. Minha filha, eu sempre achei que coragem era coisa de gente grande, de gente estudada, de gente poderosa, mas aprendi, na marra, que coragem é coisa de mulher, que apanha, que chora escondido, que engole sapo, mas que não desiste. E sabe, depois que comecei a trabalhar, a juntar meu dinheirinho, a criar meus filhos, uma coisa foi crescendo dentro de mim, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes: liberdade. No começo, ele ainda tentou me controlar, tentou me botar medo, tentou me fazer parar, mas cada vez que eu via o sorriso dos meus filhos, cada vez que eu colocava comida na mesa, cada vez que eu via que não dependia mais dele, aquele medo ia ficando menor, até sumir. E chegou o dia que eu nunca vou esquecer. Ele chegou em casa, bêbado, bravo, descontrolado, começou a quebrar tudo, gritando que eu estava me achando dona de mim, que eu estava desafiando ele, que mulher dele não ia viver debaixo de saia de patroa nenhuma. E eu, pela primeira vez, não tremi, olhei nos olhos dele e falei, com uma calma que até eu me surpreendi: acabou, eu não sou mais sua mulher, eu não sou mais seu saco de pancada, eu sou mãe, sou trabalhadora e sou dona de mim. Se quiser, pega suas coisas e sai, porque quem manda aqui, agora, sou eu. Minha filha. Ele ficou parado, sem saber se gritava, se quebrava, se me batia, mas sabe quando você percebe que o medo que ele tinha plantado dentro de mim morreu? Morreu. E quem percebe isso não volta mais atrás. Ele tentou me ameaçar. Mas nesse dia, até os vizinhos ouviram. Vieram para a porta, gritaram também. Disseram: se encostar nela, a gente chama a polícia. E ele
ele percebeu que não tinha mais poder nenhum sobre mim. No outro dia, fez as malas e foi embora. Sabe, quando a porta bateu, quando eu ouvi aquele barulho dele saindo, foi como se uma tonelada saísse de cima dos meus ombros. Respirei fundo. Olhei para minha casa, para aquele pedacinho de mundo tão simples, mas que pela primeira vez era só meu. E chorei, minha filha. Chorei tanto, mas não era de tristeza, não. Era de alívio, de vitória, de entender que eu, aquela mulher que ele achava fraca, estava assim, de pé. E, olha, a vida depois disso não foi fácil, não. Criar filho sozinha, trabalhar de domingo a domingo, fazer bico de tudo quanto é jeito, costura, faxina, vender bolo, vender pão. Mas sabe o que eu te digo? Foi o período mais feliz da minha vida. Porque pela primeira vez eu era livre, livre para errar, livre para acertar, livre para ser dona do meu caminho. E, minha filha, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei, tudo que eu sobrevivi, eu só penso numa coisa: nenhuma mulher merece viver com medo. Nenhuma. E toda mulher é muito mais forte do que imagina. E é por isso que hoje eu conto minha história, para que nenhuma mulher se esqueça que por mais fundo que seja o buraco, por mais escuro que pareça o caminho, sempre existe uma saída, sempre existe uma luz. E, às vezes, essa luz tá bem aqui dentro, ó, só esperando a gente ter coragem de acender. Sabe, minha filha, às vezes eu fico aqui, sentada no meu cantinho, olhando pela janela, e fico pensando em tudo o que já vivi, tudo, as dores, os tombos, as humilhações, mas também os abraços, as conquistas e os milagres que a vida me deu no meio do caminho. E se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a gente é muito mais forte do que imagina. Ninguém, eu disse ninguém, deveria passar pelo que eu passei. Ninguém merece viver com medo, se escondendo, achando que não vale nada. Mas infelizmente, tem muita mulher, muito jovem, muita gente que ainda acredita que não tem saída. E eu tô aqui para dizer, tem, sim, sempre tem. Eu descobri que a gente não nasce fraca, não. A gente nasce forte. Mas o mundo, às vezes, tenta fazer a gente esquecer disso. Sabe aquele medo? Aquela voz que diz, você não consegue. É mentira, minha filha. A verdade é que dentro da gente tem uma força, que nem a gente sabia que existia. Eu aprendi que a liberdade tem gosto, tem cheiro, tem som. É o cheiro do café que eu consegui colocar na mesa com meu dinheiro suado. É o som da máquina de costura que eu aprendi a dominar. É o gosto do primeiro pedaço de pão que eu comprei sem depender de ninguém. E sabe, se eu pudesse olhar no olho de cada mulher, de cada moça, de cada pessoa que hoje acha que não consegue, eu diria assim, bem baixinho, mas com toda a força do meu coração: você pode, você consegue, e você vai. O mundo tentou me quebrar, minha filha. Tentou sim, mas não conseguiu. Me bateram, me humilharam, me disseram que eu não era ninguém. Mas olha eu aqui, de pé, viva, forte e, sabe, o mais bonito da vida é olhar para os meus filhos hoje, para os meus netos, e saber que, graças à minha luta, eles nunca precisaram passar pelo que eu passei. E é por isso que eu conto minha história, para que ninguém se esqueça, para que nenhuma mulher aceite migalha, para que todo mundo saiba que a gente pode ser dona da nossa própria vida. Se um dia você se sentir fraca, cansada, perdida, se lembra de mim. Se lembra dessa velha aqui, que saiu do nada, e mesmo sem estudo, sem dinheiro, sem apoio, construiu uma vida. Costurou o próprio destino, ponto por ponto, linha por linha, com amor, com dor, com coragem. E hoje eu te digo, a vida não é fácil não, mas minha filha, ela é linda, linda demais. E se você tá me ouvindo agora, saiba que não importa o que você passou, não importa o que tentaram te fazer acreditar, você não é fraca, você não é pouca coisa, você é enorme, você é poderosa, você é capaz. E se eu sem nada consegui,
Você também consegue. Nunca mais se esqueça disso, tá? Promete pra mim. Promete que nunca vai esquecer, que você carrega dentro de você a mesma força que me trouxe até aqui. Sabe, minha filha, a vida não virou conto de fadas, não. Depois que ele foi embora, os desafios continuaram. E às vezes pareciam até maiores. Era eu, sozinha, com 3 filhos para criar, com uma casa inteira para segurar nas costas, sem ninguém para dividir boleto, preocupação, medo. Mas quer saber? Mesmo assim, eu nunca mais fui aquela mulher que abaixava a cabeça. Aprendi a negociar na feira, a pechinchar, a bater de porta em porta oferecendo meus bolos, minhas costuras, minha faxina. Aprendi que todo dinheiro é digno se vem do suor da nossa honestidade. E mais do que isso, aprendi a não ter vergonha de lutar. Tinha dia que eu chegava em casa e mal sentia minhas pernas de tanto trabalhar. Mas bastava olhar para os meus filhos, dormindo, que eu respirava fundo e dizia para mim mesma: amanhã tem mais, e eu vou dar conta. Teve gente que tentou me desanimar, gente que dizia: você acha que vai viver assim sozinha? Mulher sem homem não é nada. E eu olhava, dava aquele sorrisinho no canto da boca e pensava: pois eu sou sim, e muito. Sabe o que mais doeu? Ver que, muitas vezes, quem mais julga é quem nunca estendeu a mão. Mas eu aprendi a não ligar. Aprendi que minha paz vale mais do que a opinião dos outros. Claro que teve solidão, teve cansaço, teve dia de querer sumir. Mas sabe o que me segurava? Era olhar para trás e lembrar: se eu sobrevivi àquilo, não é isso aqui que vai me derrubar. A cada dia que eu acordava e via que meus filhos estavam crescendo, estudando, se tornando gente de bem, era como se eu colocasse uma medalha no peito. Uma medalha que o mundo não vê, mas que pesa, sabe? Pesa de orgulho. E é por isso que eu digo, minha filha, a vida nunca vai ser fácil. Ela vai testar a gente, vai colocar pedra no caminho, vai perguntar se você tem mesmo coragem. Mas quem já aprendeu a ser dona de si, nunca mais volta para trás. Nunca mais se deixa ser pequena. Nunca mais abaixa a cabeça para ninguém. Eu me tornei aquela mulher que, um dia, eu mesma achei que não seria capaz de ser. E hoje, eu carrego cada ruga, cada cicatriz, cada marca, como um troféu, porque se tem uma coisa que ninguém nunca mais vai me tirar, é a minha liberdade. E não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem. Sabe, minha filha, hoje eu olho para os meus netos, para os meus bisnetos, e sabe o que eu sinto? Orgulho. Um orgulho que não cabe no peito. Porque eu sei, se hoje eles podem estudar, se eles podem sonhar, se eles podem escolher o que querem ser, é porque eu lá atrás segurei um mundo inteiro nas costas. Eu enfrentei, sim, coisas que ninguém deveria passar. Mas quer saber? Se era para eles não precisarem passar, então valeu. Valeu cada lágrima, cada dor, cada noite sem dormir. Sabe? Quando eu vejo minha neta podendo estudar, tendo a liberdade de escolher se quer casar, se quer viajar, se quer trabalhar, meu coração se enche de alegria. Porque no meu tempo, mulher não escolhia, não. Era o que o mundo mandava. Era o que o marido dizia. Era o que a vida empurrava. Mas eu fui a primeira da minha família a dizer: chega, daqui pra frente, quem manda no meu caminho sou eu. E esse é o legado que eu deixo. Que nenhuma mulher aceite menos do que ela merece. Que nenhuma mulher ache que amor tem que doer. Que nenhuma mulher confunda prisão com cuidado. Se um dia alguém disser pra você que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, olha pra dentro de você e lembra: eu carrego o sangue de mulheres que nunca desistiram. E eu também não vou desistir. Porque minha filha, a nossa força, não tá no braço, não. Tá no coração. Tá na coragem. Tá na vontade de não deixar ninguém apagar quem a gente é. E eu quero que vocês lembrem que essa velha aqui, que um dia foi chamada de fraca, de burra, de nada, conseguiu construir uma vida. Conseguiu
criar filhos, ver netos crescendo, bisnetos correndo por essa casa, e cada ruga que eu tenho, cada calo na minha mão, é uma história, é uma luta, é uma vitória. Por isso, minha filha, nunca abaixe a sua cabeça, nunca se esquece do seu valor. Seja lá quem for, seja lá onde você estiver. Lembre-se, você é herdeira de uma mulher que sobreviveu a coisas que ninguém deveria passar e que, mesmo assim, tá aqui, de pé, firme e cheia de amor para dar. Esse é meu legado, minha missão, minha história. E agora, ela também é sua. E agora, se você ficou até aqui, me ouvindo contar tudo isso, eu só tenho uma coisa para te dizer. Cuide de você. Cuide do seu coração. Cuide da sua liberdade. A vida vai ser dura, sim. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas ela também é generosa. Para quem tem coragem de não desistir, nunca, mas nunca, deixe que alguém te faça acreditar que você é pequena. Porque você não é. Você é gigante. Maior do que imagina. E se um dia você se sentir fraca, se olhar no espelho e achar que não consegue mais, se lembra dessa velha aqui. Se lembra da minha história. Eu sobrevivi a coisas que ninguém deveria passar. E olha eu aqui, firme, inteira, cheia de vida, porque a dor me ensinou. Mas foi o amor que me salvou. E eu te peço, não abaixe a cabeça para ninguém. Não aceita migalha de amor, de respeito, de vida. Seja dona do seu caminho. Seja dona do seu nome. Seja dona da sua história. O mundo tentou me calar. Tentou me fazer acreditar que eu era nada. Mas eu aprendi a levantar a cabeça, a estufar o peito e a dizer bem alto: eu sou, eu existo, eu venci. E se eu conseguir, minha filha, você também consegue. E nunca, nunca se esqueça disso. Promete. Para mim, promete que vai lembrar. Que você carrega dentro de você a mesma força que me trouxe até aqui. Tá bom. Agora deixa eu ir ali cuidar do meu café, porque a vida continua e ainda tem muita coisa boa para viver.